E aí pessoal, eu sou Erasmo Silva, estou aqui para fazer um vídeo rápido. Na verdade eu estava na igreja agora, cheguei agora e me veio algumas coisas aqui na mente. Eu queria compartilhar com você, inclusive a minha Bíblia caiu no chão aqui. Eu queria falar um pouco com vocês, algo que eu estava na igreja e de repente me veio aquele relance da cruz, simplesmente da cruz. E uma coisa que eu pensei lá, enquanto eu estava na igreja ouvindo a pregação, é claro, estava pensando, a cruz, antes dela ser erguida no tempo e no espaço, da maneira em que a gente conhece, dentro dessa ideia de tempo e espaço que temos, em primeiro lugar, eu até escrevi, em primeiro lugar ela foi erguida na eternidade. E eu quero ler pelo menos 3 textos de que antes da cruz ser erguida no tempo e no espaço, ela foi erguida na eternidade, na mente de Deus. Olha o que o texto de Efésios, capítulo 1, verso 4 nos diz. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, fomos eleitos nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Um outro texto que eu quero ver é 1 Pedro, capítulo 1, verso 20. Diz o seguinte: conhecido já antes da fundação do mundo. Esse texto é fenomenal. Isso consola. Conhecido já antes da fundação do mundo, mas manifestado no fim dos tempos em vosso favor. Olha o que Pedro está dizendo. Antes da cruz ser erguida no tempo e no espaço, ela já tinha sido erguida na eternidade. Pedro está nos dizendo, conhecido já antes da fundação do mundo, mas manifestado no fim dos tempos, ou seja, manifestado no tempo e no espaço. A cruz foi erguida no tempo e no espaço, mas antes dela ser erguida no tempo e no espaço, a cruz foi erguida na eternidade, na mente de Deus. Antes mesmo do homem cair em pecado, antes mesmo de Deus criar os céus e terra, na ideia de Gênesis 1 e 2 e todo aquele contexto que a gente conhece. Portanto, a gente já percebe que na eternidade já estava na mente de Deus. É coisa fenomenal. Um outro texto é Apocalipse 13, 8. Olha o que diz lá. Todos os habitantes da terra a adorarão. Aqueles cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Perceba comigo essa ideia que eu vinha pensando, né? E eu quero compartilhar com você aqui, que está me assistindo. Deus já tinha em sua mente um plano de redenção para salvar o homem, para salvar nós, pecadores. E o que a gente percebe é que os efeitos da cruz são passado, presentes e futuro. É por isso que a ideia de salvação por lei ou por obras no Antigo Testamento, como talvez alguns sustentam, não sei, de qualquer maneira não se sustenta. Porque a gente percebe, pelos textos que eu acabei de mencionar para você e vários outros, nos traz essa ideia de que a salvação, até no período do Antigo Testamento, era pela graça e pela fé. Ora, quando você lê pelo menos Romanos capítulo 4, que ali fica muito claro, o fato de os patriarcas, os profetas e todos aqueles outros, como está na galeria dos heróis da fé lá de Hebreus capítulo 11, todos eles foram salvos pela graça mediante a fé. Ora, isso nos infere de que a salvação no Antigo Testamento não era com base em obediência à lei, não era com base em obras, não era com nada disso. Era simplesmente pela graça e pela fé.
a instrumentalidade pela qual eles se apropriavam dessa salvação era a fé, da mesma maneira como nós agora na época da graça, né? Portanto, só que eles olhavam para a frente. Eles eram salvos pela graça mediante a fé, mas olhando para frente. Nós, os cristãos, e todo aquele que crê na pessoa de Cristo, são salvos pela graça, pela instrumentalidade da fé, pela fé, mas olhando para o passado. Lembre-se que antes de que a cruz fosse erguida no tempo e no espaço, ela foi erguida na eternidade, na mente de Deus. As boas novas foram anunciadas logo lá, quando o homem cai em pecado, Gênesis capítulo 3, a gente vai perceber o que lá? Gênesis 3,15. Vamos ler o texto. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Isso aqui é conhecido como o proto-evangelho. Aqui Deus já estava anunciando as boas novas. Portanto, esse vídeo é muito rápido, né? Apesar que eu acho que eu até falei demais, mas enfim. Eu estava na igreja, eu vinha no meio do caminho pensando, querendo chegar em casa para fazer esse vídeo e compartilhar com você. Entenda que você é salvo pela graça, pela instrumentalidade da fé. A fé, até isso que nós temos, ela é fruto de Deus, ela é obra de Deus, é um presente de Deus, é uma dádiva de Deus. A fé não é algo que você se esforça para ter. A fé também é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus. Só ler lá Efésios capítulo 2. Portanto, a fé é o instrumento pela qual você se apropria dos benefícios da salvação em Cristo Jesus, mas que até isso não vem de você. Paulo diz lá em Efésios 2, ele vai dizer exatamente isso, que a fé é o instrumento pela qual a gente se apropria dos benefícios da salvação e que isso é dom de Deus. Portanto, nós, cristãos, cremos que a salvação é pela graça mediante a fé. Como eu disse no começo, eu vinha com isso na cabeça sobre a questão da cruz ser erguida no tempo e no espaço, mas antes de ser erguida no tempo e no espaço, ela foi erguida na eternidade, no pensamento de Deus, e a gente descreveu aqui alguns versículos, e o de Pedro é fenomenal. O de Pedro é fenomenal, que o Cordeiro de Deus foi conhecido antes da fundação do mundo. Portanto, creia nesse Cordeiro de Deus. Creia no Cordeiro de Deus, que é Ele que tira o pecado do mundo. Esse vídeo foi muito rápido. A minha oração é que Deus em Cristo lhe abençoe e ilumine os olhos do seu coração. Se inscreva no canal, dê o seu like e compartilhe esse vídeo. Fica na paz, que na paz eu vou.